Fala galerinha, bem Rui aqui. Ficamos muito tempo sem gravar vídeo, mas já voltamos. Então, prosseguindo a série sobre Grécia Antiga, agora a gente vai falar sobre a controvérsia homérica. Quer saber se Homero existiu, se ele escreveu a Ilíada, se eram várias pessoas. Essa história que provavelmente vocês já ouviram falar, que existe muita dúvida a respeito disso. Então, primeiro vamos falar um pouquinho do contexto literário de Homero e da Ilíada e da Odisseia. O John B. Bury, que é o cara que escreve essa seção do Cambridge Ancient History, que era um historiador interessante, escreveu alguns livros sobre a ideia de progresso, também sobre Bizâncio, né? Ele fala assim: a Ilíada e a Odisseia eram apenas dois, apesar de serem os maiores, né, os mais famosos e mais longos, de uma série de poemas épicos que foram compostos no curso de cerca de 3 séculos, quer dizer, todos esses poemas, além da Ilíada e da Odisseia. Esse corpo de poesia épica foi num tempo muito posterior conhecido como o ciclo épico, que, arranjado em ordem cronológica, deveria fornecer uma história do mundo a partir do casamento do céu e da terra até o fim da geração dos heróis da Guerra de Troia. É da seção troiana do ciclo, era na seção troiana do ciclo que a Ilíada e a Odisseia tinham o seu lugar. Então, toda essa história que a gente conhece, acho que quem gosta de mitologia grega conhece, né? De Gaia, Pangeia, Urano, essa história toda. Então, o primeiro poema era a Cípria, que contava as causas da guerra. Aqui acho que ele está falando já da Guerra de Troia, né? Como no casamento de Peleus e de Tétis, que foi no qual os deuses participaram, né, foram convidados, a discórdia jogou uma maçã como prêmio para a mais bela. Acho que também vocês conhecem essa história, né? Então ele vai contando essa história antes da Guerra de Troia. Porque se você ler a Ilíada, ou se você olhar o nosso resumo da Ilíada por capítulos, você vê que que isso não aparece, né? Já começa no 9º ano da guerra. E do 9º pro 10º ano, né? Os aqueus já não aguentam mais, já tá tipo, caramba, 9 anos já dessa guerra, a gente não consegue, caramba, né? Então, conta toda a história ali de antes da Guerra de Troia. Esse poema se chamava Cípria. A gente vai ver uma curiosidade sobre esses poemas todos. Então, depois dessa história das três deusas que querem saber quem é a mais bela, né? Que acho que vocês já conhecem, mas a história é continuada pela Ilíada, e a Ilíada é continuada pela Etíopes. Não pela Odisseia, também pela Odisseia, mas também por esse poema chamado Etíopes, que descreve os feitos e a morte da rainha amazona Pentesileia, a morte do rei etíope Menon pelas mãos de Aquiles, e depois a morte de Aquiles por Paris e Apolo, e a disputa de Odisseu e Ajax quanto à armadura de Aquiles. Depois vinha a pequena Ilíada, que continuava a história até a construção do cavalo de madeira, e o saque de Ilhos, que descrevia a captura da cidade e a partida dos gregos para casa. Essa era seguida pela Nostoi, ou viagens de casa, né? Quem sabe que esse nostos de nostalgia de casa, né? Tem esse significado a palavra. Então, as viagens para a casa dos heróis, contando as aventuras de Agamenon, Menelau, Neoptolemos, filho de Aquiles. Então, a Odisseia e finalmente a Telegonia, que era do qual o assunto era a morte de Odisseu nas mãos de Telegonos, seu filho por Circe, né? Circe é uma tipo uma feiticeira, uma deusa que mantém o Odisseu refém por anos, na verdade, né? Também havia uma seção tebana do ciclo. Tebana quer dizer da cidade de Tebas, né? Incluía 3 poemas, a Oedipodeia, a Tebaída e a Epígone. Eu tô lendo meio que os nomes em inglês e tentando traduzir para o português, mas então esses dois últimos, a Tebaída e a Epígone, tratam respectivamente da primeira e da segunda expedição de Argos contra Tebas. Então, originalmente, né, alguns desses poemas perdidos, porque a gente não sabe, não conhece eles, a gente tem referência a eles, mas eles em si foram perdidos. Eles foram atribuídos por alguns a Homero.
nós encontramos o nome de Homero associado a eles como autor da Tebaída e também como da Cípria. Mas o resultado final da crítica grega foi de que enquanto a Ilíada e a Odisseia foram atribuídas a Homero, que supostamente viveu não depois do século IX, os outros poemas foram associados com vários sucessores de Homero, ou pessoas que vieram depois de Homero, né? Então, meros nomes a quem datas foram associadas no século VIII. Então, quer dizer, a gente não sabe quem são esses caras, só que os gregos falaram assim, olha, isso aqui não é de Homero, isso aqui é desses caras, Tazinos, Arctinos, Leshes, Rágias e Eumelos. A gente não conhece nada deles assim. De todos esses trabalhos, apenas algumas linhas sobrevivem. Eles foram uma mina de material para poetas posteriores e artistas. Quer dizer, por isso que a gente sabe, né, o que são esses poemas, a gente conhece as histórias, né, de Pangeia, de Gaia, do início da Guerra de Troia. Tem essa questão de Tebas, né, também acho que é das peças de teatro que Sete contra Tebas, né, que também são peças famosas, mas bem posteriores, já quase naquele período do teatro grego, né? Então, aí, elas forneceram os enredos de muitos dos poemas das tragédias áticas. E elas foram que elas são posteriores à Ilíada, é certo, pois elas pressupõem a Ilíada. É muito claro que a Cíbria foi desenhada como uma introdução à Ilíada. E a Etíopes, da qual o autor supostamente era Arctinos de Mileto, dito pela tradição ter sido um pupilo de Homero, foi juntada diretamente ao último verso da Ilíada. Então ele era um continuador de Homero, escreveu um poema que era para continuar do último verso da Ilíada. O saque de Ílios, atribuído ao mesmo autor, é realmente uma continuação da Etíopes. E a pequena Ilíada, que, uh, que na ordem do ciclo épico é interposta entre eles, ela tem overlap, é um ponto de encontro entre os dois, né? Sobreposição com ambos. Não é um link na ordem cronológica, mas uma continuação rival da Ilíada. Então aí ele passa. O autor dessa sessão é um cara chamado John, acho que é John B. Burry. É um cara bem interessante, ele era um estudioso mais de Bizâncio, mas é um cara bem interessante, assim. E ele fala o seguinte: Homero não era um dramaturgo, ele foi um criador do épico espaçoso, e sua concepção épica, se esse termo pode ser usado, não era de um poema em que o interesse estava concentrado, como um dramaturgo o concentra, exclusivamente no motif, não, um enredo principal ali que dá unidade em um punhado de figuras centrais, como Aquiles, Agamenon, Heitor e Patroclus, e no qual nada é admitido que não tem a ver com, mais ou menos, com o continuamento desse roteiro. Quer dizer, se você pegar uma peça de teatro, por exemplo, tem uma bem legal chamada, assim, mais ou menos legal, chamada Mãe, do José de Alencar, eu acho. E, tipo, é bem, assim, a peça de teatro, tudo tá muito encaixado com o resto, não aparece nada que não tenha a ver com o roteiro, sabe? Tanto que você tá, imagina, para fazer num palco assim, basicamente só com as pessoas ali falando. Não tem muita coisa e tá, tipo, tudo muito amarrado, né? Tanto porque você não pode, as pessoas não podem ficar lá, tipo, 6 horas no teatro, né? Tem que ser algo bem. E tá focado nas pessoas, né? O que é bem interessante, porque é algo bastante humano, assim, né? E então ele fala: essa provavelmente era a concepção dos pequenos épicos pré-homéricos, mas o épico numa grande escala concebido por Homero era para ser uma composição em que o interesse é estendido para todo o background, né, o plano de fundo e o ambiente. Esse meio de combinar, o meio para combinar esse design com um grande complô, um grande enredo épico, era a ação atrasada, né? Ele seria tipo delayed.
seria retardada, mas não que as pessoas seriam retardadas, ou tipo, mas é atrasado. Então ele fala, e uma das principais funções dos deuses, uma das principais funções que os deuses fazem nesse grande épico, na Ilíada, era providenciar o delay, a pausa, para para o movimento que conduz de Agamenon até a morte de Patroclo e Heitor. Quer dizer, os deuses, eles fazem, eles impedem a guerra de acontecer, né? Ou eles fazem com que ninguém consiga sair na frente, e isso para a ação, né? Tanto que ele fala, tipo, um monte de livros, né, na Ilíada, e assim, não acontece muita coisa, assim, porque ele para a ação e o Homero consegue falar de tudo que está em volta, do ambiente, da e também contar outros aspectos da história, né? Então, ao invés de, tipo, centrar a ação como se fosse uma peça de teatro, que é rápida, é que você só trata dos personagens. Então, ele consegue falar do terreno, das montanhas, né? Então, é isso que ele tá chamando a atenção. Isso vai ser importante um pouco depois. Então, após a sua promessa a Tétis, Zeus, Zeus não intervém imediatamente. E um longo dia é ocupado com os eventos que servem para fazer os heróis proeminentes familiares à audiência, enumerando as forças em todos os lados, é para mostrar como os deuses e as deusas tinham lados na guerra. Então os gregos cavam uma trincheira e constroem um muro protetor para seus navios. Tudo isso ocupa um quarto do poema inteiro, dos livros 2 até o 7. Então é isso que ele está falando. Como que os deuses atrasam a história para ficar falando assim, quem era. Tem essa parte chamada catálogo de hostes, ou catálogo dos exércitos, ou catálogo de navios, que é só ele falando assim, tal cara veio de tal lugar com tantos navios. E isso, por quê? Porque os deuses pararam a guerra, né? Deixaram a guerra meio que em pause para poder contar toda a história. Isso seria a ação atrasada, que é muito diferente de uma peça de teatro, né? De um drama. Então agora vamos para a parte que interessa, que também interessa, né? Durante o século III a.C., houve uma escola de crítica que analisou profundamente os textos de Homérico em termos históricos e filológicos. É a chamada Escólia Alexandrina, também crítica alexandrina, que os caras pegavam e iam escrevendo ao lado do manuscrito, ou às vezes no meio das linhas, tipo, isso aqui é um negócio assim, assim, assado. Então é uma fonte interessante, porque conta que os caras da época achavam de Homero, né? Ou algumas coisas que eles sabiam que não era de Homero, por aí vai. Então descartou-se alguns dos versos e passagens como não sendo da mão de Homero, e a unidade dos poemas não era questionada. Parece que um ou dois caras só que achavam que Homero não tinha escrito os poemas. Aí vem a questão. No século XVII, alguns críticos franceses começaram a mostrar certas incoerências na Ilíada. E porque eles queriam. O John Burry só fala isso, a fim de mostrar que os modernos eram maiores que os antigos. Do que eu conheço de história desse período, tem uma questão chamada a querela, que é a disputa, né, conflito, entre os antigos e os modernos, que eram os caras da França, que os modernos falavam que a gente tá. Que as letras modernas, né, então os escritores da época são melhores do que os antigos. E os antigos defendiam que não. E esse negócio dos modernos foi o que deu origem assim, ao progressismo, até mesmo ao nacionalismo, começa aí, né? E ele não fala que é da Querela, mas assim, é quase certeza, porque é na mesma época e então tem tudo a ver. Mas os modernos então querendo mostrar que os escritores contemporâneos ali do século XVII eram melhores do que os antigos, que eles tinham superado os antigos, que o mundo estava se desenvolvendo, eles questionaram certos aspectos do Homero. E aí, em 1715, um cara chamado Abba de Daubignac, acho que isso foi depois, foi póstumo, mas ele publicou as Conjecturas Acadêmicas, em que ele conclui que Homero nunca existiu, que os poemas são um conjunto de canções ou hinos independentes que foram primeiro coletados por Licurgo, em Esparta, no século 8 a.C., e recoletados e colocados na ordem atual por Pisistrastos, em Atenas, no século 7 a.C. E o que é interessante, isso ele também não fala, mas num certo sentido, é como se essa questão do Abba de Daubignac ele fosse meio que um conservador, assim.
no sentido de que teve um ataque aos antigos, né, então a Homero, e a, destruindo a unidade dos poemas Homero, ele consegue meio que dizer, olha, os antigos não eram tão ruins, é que os poemas que foram não são de um único autor. Porque a gente pensa realmente, esses caras que acham que Homero não existiu são meio que os progressistas, assim, ou os caras que não gostam da tradição. E os mais conservadores, então essa palavra bem, no sentido bem abrangente, né? Mas eles defendem que o Homero existiu, porque a tradição disse que ele existiu. Mas pelo menos aqui, bem no começo, parece que é o contrário. Porque os que defendem a unidade do Homero defendem para atacar, para dizer que tem inconsistências. E se você defende que existem vários autores, você consegue defender uma superioridade dos antigos, né? Ou pelo menos refutar esse argumento. Então, os erros que os críticos anteriores encontraram, isso é o Abad Dobenhack, seria para eles, para o Abad, devido à junção de diferentes poemas. Dois aspectos importantes para Dobenhack eram a abertura da Ilíada, que dá a impressão de que Aquiles é o centro, mas ele só se torna protagonista no último quarto do poema. Começa com aquele canta-me, ó divina musa, a ira do Pelida Aquiles. Então, começa falando que a ira é do Aquiles, né? Mas ele só entra na guerra lá no finalzão, né? Então, isso parece uma inconsistência. Parece que alguém foi lá e botou alguma coisa no meio. Então, além disso, segundo a própria tradição grega, os textos não foram escritos, Logo, não seria possível compor 30 mil versos para serem transmitidos sem escrita. Isso parece que já havia, sim, o uso do alfabeto naquele período. Assim, é que a questão depende de saber quando que começou, quando que realmente foi escrita os poemas homéricos. Então, assim, se for mais pro século IX, com certeza foi antes do século VI, porque parece que em 597, aquele cara de Atenas, esqueci o nome, desculpa, o, eu acho que o Solon, não sei que, não, eu sei que ele tem um político de Atenas famoso que cita Homero num discurso. Então isso seria 597. Então tem que ser pelo menos antes, finalzinho dos anos 600 ali, para que o Homero escreveu, para já ficar famoso ao ponto de alguém citar num discurso. Mas poderia ser até o século IX, então teria assim uns 150 anos de quando que o Homero escreveu os poemas, né? Mas esse argumento já não funciona muito, porque parece que, dependendo de onde você coloca o Homero, já havia o uso do alfabeto. Então isso já não é mais pro Abad Dobenhack, eles não conheciam o uso do alfabeto nessa época. Eles não sabiam de os gregos estarem usando o alfabeto nessa época, e isso seria um argumento interessante. Então essa questão da escrita foi prosseguida por Robert Wood, que publicou um outro ensaio chamado Essay on the Original Genius of Homer, em que ele argumenta que não havia escrita na Grécia até o final do século VI a.C. Mas o que é interessante é que ele não questionava a possibilidade de transmitir 15 mil versos oralmente, e acreditava que Homero era o autor tanto da Ilíada quanto da Odisseia. Então, beleza, ele concorda na questão da escrita, mas não, não é contra, né, a unidade do Homero. E a teoria do Abd Dobenhack foi esquecida, e só quando o Wolff escreveu o Prolegômena a Homero que a questão voltou a suscitar interesse. Aí o John Burry diz que o Wolff não tem muita coisa de interessante. De novo, assim, porque ele já tinha tirado de outros autores. Mas o Carpo insiste em falar do Wolff porque quem fez a questão voltar mesmo foi o Wolff. Então tem essa questão ali, né? Às vezes o cara que é mais famoso não é o cara que contribuiu com mais coisas, né? Então vamos para a teoria do Wolff. Cerca de 950 a.C., um poeta genial chamado Homero compôs um número de poemas a respeito da Guerra de Troia. Poetas posteriores adicionaram novas peças. Essas canções foram transmitidas oralmente por Rapsodos e por isso passaram por mudanças posteriores. Eles foram escritos, né, passado a mão pela primeira vez por Pisistrastos em Atenas, e mudanças posteriores foram feitas por críticos subsequentes. É impossível distinguir o que é trabalho impossível distinguir o que foi de Homero, a quem se pode atribuir a maior parte. Então, a partir daí começaram os estudos sobre Homero, estimulados e ajudados pelas redescobertas da crítica alexandrina
em 1788. Foi nessa época que eles estavam procurando manuscritos, né? Então eles encontraram esses manuscritos alexandrinos que tinha essas anotações. Na verdade tem acho que 3 conjuntos diferentes, porque cada, tipo, no manuscrito tal tinha uma galera que anotou coisa. Aí encontraram um outro manuscrito com outras anotações, sabe? Em geral, as teorias se baseiam no Homero original e em excertos posteriores. Ele dá o exemplo do Hermann, que postulou 2 poemas, A Ira de Aquiles e o Retorno de Odisseu, que sofreram adições. Então, quer dizer, essa coisa de A Ira de Aquiles e todas aquelas outras questões que estão envolvidas seriam adicionadas depois. Que eles estão buscando uma unidade que parece muito, uma unidade temática muito grande. Por isso que o John Burry fala, ele entende como sendo, se ele está certo, e o Homero tinha essa noção de um épico espaçoso com uma ação atrasada, não tem para que você postular que eram 2 poemas menores, entende? Faz parte do poema ter essa ação atrasada. E não dá para você pegar e falar, não, só a ira de Aquiles era o poema e o pessoal foi colocando coisa depois. Porque a ideia de Homero é fazer um épico espaçoso, um épico com ação atrasada, em que você trata do ambiente, da geografia, etc, etc. Então, George Grote foi quem ofereceu a primeira teoria do desenvolvimento da Ilíada. Homero, que viveu no máximo até o século, no máximo no começo do século 8 a.C., baseando-se em poemas antigos, compôs um épico que era exclusivamente a Ira de Aquiles, que tratam-se dos livros 1, 8, 11 até 22. Um primeiro poeta posterior acrescentou os livros 2 a 8, o livro 9 e 10. Os livros 23 e 24 são uma segunda edição. Aí o que é interessante é um dos argumentos que se dá de que o livro 9, que trata da Aquilíada, e os versos 52 a 60 do livro 16 dão a entender que esse autor não conhecia o livro 9. Então, eu achei mais ou menos os versos do livro 16, mas Aquiles dá a entender que que Agamenon foi injusto com eles. Mas no livro 9, Odisseu, Ajax e Fênix levam um pedido de desculpa para ele, para Aquiles, né? Então fica meio que inconsistente. Eu dei uma olhada assim bem por cima, porque eu teria que ler o livro 9 em mais detalhes. Olhando só o livro 16, não fica claro que é uma inconsistência, porque pode ser que assim, Aquiles ficou bravo e tal, mas tipo, quer dizer, a Agamenon tentou fazer um agrado ali, mas Aquiles continuou bravo, né? Então ele pode ser que tipo, ele ainda tá bravo com a história, sabe? Não é claro que é uma inconsistência, mas depende também da tradução, né? De como foi dito no original, e teria que ler o livro 9 com um pouco mais de detalhe. Mas essa é a história. Aquiles ainda tá bravo com Agamenon, mas o Agamenon fez um pedido de desculpas, levou deu uns presentes para fazer o pedido de desculpa, então pode ser que isso seja uma inconsistência. Então, a ideia construcionista é a mais comum entre os negadores da unidade homérica, quer dizer que foram adicionando construcionistas que foram adicionando os textos depois. A maioria, ao contrário de Grote, acredita que o livro 8 é a descrição do escudo de Aquiles como adições ao original. Aqui são detalhes nas teorias, né? Então também a história de Dólon e o cavalo de Rezos são posteriores, e o catálogo de hostes do livro 2 seria do século 7. Aí, então, isso aí já é mais detalhes, assim, que você tem que ver. Aí os caras fazem argumentos de linguagem, né, de história, essas coisas. Mas em 1859, Kirchhoff postulou 3 poetas diferentes para a Odisseia também. Parece que a Odisseia não foi tão estudada, talvez porque a Ilíada ela apresenta um caráter histórico muito maior, né? A Odisseia é mais a história de um cara, né? E a Ilíada tem muita coisa para se entender historicamente, né? Porque fala de várias pessoas, de vários lugares, né? Trata de algo mais político mesmo e mais histórico. Então, em 1875, ele fala mais pro quarto final ali do 19, era quase consenso que os poemas homéricos eram um remendo de vários autores. Então agora ele vai fazer algumas críticas, o John B. Burry vai fazer uma crítica aos construcionistas.
Então ele diz que os argumentos não precisam levar necessariamente a outros poetas. As interpolações são prováveis, mas não foram necessariamente feitas por outros poetas. Essas interpolações podem nos dar informações a respeito do modo de trabalho de Homero. Então, quer dizer, ele pode ter trabalhado nos poemas depois de um tempo, né? Então ele pode ter feito a Ira de Aquiles e depois decidido colocar alguma outra coisa no meio. Então pode ser do próprio Homero. Os desintegracionistas partem do axioma de que se os poemas fossem de um único autor, eles seriam totalmente livres de quaisquer inconsistências ou irregularidades no estilo. Assume-se que Homero pensava como um storyteller moderno, que não se permitiria atrasar a ação principal e tratar de roteiros menores. Então também essa questão da unidade. Se ele precisa ter uma unidade muito forte nos poemas, você tem que ter tipo um poema da Ira de Aquiles, original, e inserções de outros autores depois. Mas se o Homero tinha esse jeito de escrever, da ação atrasada, do épico espaçoso, estou usando essas palavras porque foi a que ele usou, não sei se são termos consagrados assim, mas tendo isso, quer dizer, você não pode alegar essas, essas mudanças bruscas no enredo como argumentos de que existe outros autores. Aí os argumentos linguísticos que buscam diferenciar duas partes como sendo de épocas diferentes são fracos, pois para isso seria necessário que a parte mais antiga esgotasse todo o vocabulário e a gramática de sua época. Apenas assim seria possível atribuir diferenças a épocas posteriores, né? Quer dizer, sei lá, como que a diferença, você sabe se a diferença é porque foram de épocas diferentes mesmo, ou se é porque você são o cara escreveu diferente de um jeito e de outro, né? Você teria que conhecer todo o vocabulário de uma época. E a gente conhece muito pouco dessa época, né? Pra saber se você pegar, talvez hoje em dia dê pra fazer isso com coisas atuais, né? Porque eu tenho várias fontes a respeito de uma certa época e comparo com uma outra época e vejo as diferenças de estilo. Mas como que eu saiba, a gente tem poucos registros da linguagem dessas épocas, fica difícil de você falar isso. Mais ainda, ele critica a visão de que a diferença entre a Ilíada e a Odisseia implicaria em autores diferentes. Esse é um argumento também possível, né? Quer dizer, a Ilíada é guerra, é política, né? E a Odisseia, ela é mais a história de um cara, né? Mas parece uma história de uma viagem, né? De um cara. Então essa diferença fala, bom, para ser dois poemas tão bons assim, faz mais sentido que um autor que sabe escrever poema de guerra tivesse feito um, e um outro autor que é melhor em um outro tipo de poema tivesse escrito outro. Mas ele dá o exemplo do Shakespeare, que escreveu tanto tragédias quanto comédias. Né? Shakespeare era bom tanto para escrever tragédias quanto comédias. E ele diz que o Monte Olímpico da Ilíada é bastante cômica. Porque, quer dizer, a Ilíada seria uma tragédia e a Odisseia uma comédia, né? Então, mas você tem elementos de comédia na Ilíada e então poderia ter sido escrito pelas duas, assim como Shakespeare também escreveu tragédias e comédias. Então ele chega a certas conclusões a respeito de Homero. A idade de Homero é dificilmente posterior à metade do século IX. Aqui eu preciso olhar porque ele usa uma linguagem estranha. É hardly later than the ninth century. Mas eu acho que é isso, é dificilmente posterior à metade do século IX. A composição dos épicos curtos em hexâmetro era muito anterior a ele, né? Quer dizer, aqueles épicos antigos que a gente viu no começo. Ele compôs provavelmente em Quios a primeira Ilíada e depois a Odisseia, a partir de poemas anteriores. Há nos dois poemas um certo número de interpolações menores, mas não se pode ter certeza. O alfabeto usado em pedras e metais só aparece 200 anos depois de Homero, mas isso não exclui seu uso anterior. Apesar da possibilidade da escrita, os poemas certamente foram feitos para serem lidos. Percebe-se ou na Odisseia, em que seria muito mais fácil escrever duas histórias paralelas, mas optou-se por contar uma após a outra, para facilitar o entendimento do ouvinte. O que mais? Então agora ele dedica um tempo a falar um pouco sobre se a gente saber o quanto que a gente pode tirar de história a partir da Ilíada e da Odisseia. Então ele fala assim que o século XIX era muito crítico de lendas históricas como um todo, incluindo os poemas homéricos, e parecia mais científico você negar a credibilidade desses mitos.
Então a descoberta de Troia e as escavações deixaram isso meio difícil de você acreditar, porque tinha muita coisa ah, que, que levava a acreditar, muitos indícios de que a Guerra de Troia aconteceu de verdade. E se as descobertas batem com a tradição, podemos concluir que os personagens da Ilíada também existiram. Então ele teve um autor muito interessante chamado Chadwick, que ele percebeu o seguinte, que os personagens dos poemas heróicos, épicos dos povos germânicos também apareciam na história romana. Então, por exemplo, Teodorico, Hermânico, Gânter e Atila são todos personagens da canção dos Nibelungos e da Ida Poética. E eles também aparecem nos relatos de Roma, né? Acho que algum de vocês nem... Eu mesmo não sabia se que a Átila era um personagem de poemas, né? Você fala, nossa, mas ele... Eu achei que ele era um personagem histórico. Então, ele é, mas ele já era um personagem dos poemas. Então quer dizer, você percebe que esse tipo de poemas épicos, heróicos, desse tipo de período, eles são históricos. Porque, quer dizer, entende? Então, como os romanos anotaram, a gente sabe que esses personagens existiram. E aí ele fala o seguinte: portanto, é uma hipótese provável que Agamenon, Menelau, Helena e Aquiles, Príamo e o resto foram pessoas de carne e osso. E se o Egeu estivesse geograficamente mais próximo do Império Egípcio, alguns de seus nomes estariam em seus monumentos, assim como os romanos anotaram os nomes dessas pessoas, já estavam nos poemas, então a gente sabe que eles existiram por causa dos romanos. Talvez os egípcios teriam anotado esses nomes caso eles estivessem mais próximos. Então, quer dizer, fazendo essa comparação, dá a entender que provavelmente os personagens da Guerra de Troia existiram, porque onde houve contato de povos mais, digamos, num estágio mais primitivo, essa é a linguagem que ele usa, de um estágio mais primitivo para povos mais avançados, houve esse registro. Como não tinham outros povos muito próximos dos gregos, tão próximos dos gregos, não houve registros. Mas esse tipo de literatura, geralmente os personagens são reais, apesar de ser uma literatura assim de ficção. Porém, é preciso tomar cuidado, pois a tradição poética mistura personagens de gerações diferentes e pessoas que foram politicamente importantes não necessariamente atiçam a imaginação dos poetas. Contudo, há motivos para crer que a poesia grega era mais próxima dos fatos que a dos outros povos. Um desses motivos é a precisão da descrição geográfica na Ilíada. Na Odisseia, exceto o exagero no afastamento de Ítaca com relação ao continente, a topografia e a relação das ilhas com o continente é igual aos fatos. A superioridade dos gregos na arte pode ser indício de que eles já tinham maior capacidade de discriminar a lenda do fato. Então ele dá aqui alguns exemplos da precisão histórica de Homero. Hoje em dia, do que eu tenho visto de alguns livros mais recentes, algumas teses, eles costumam a ver o Homero como uma mistura de coisas do seu período com o período do qual ele está tratando. Então, o John B. Burry, ele é extremamente assim, de que o Homero é uma fonte muito precisa. Hoje em dia você não vai ver tanto isso. Em parte por causa dos túmulos, da inumação. E eu estava vendo uma tese muito interessante de que você vê elementos da polis já em Homero. Então, quer dizer, ele já pega uma estrutura que é da época dele, tá? Mas é muito legal você ver isso. O ferro quase não aparece na época no poema, só como comparações, não aparece no roteiro, na história. Só o Homero falando da história, ele usa o ferro, que o ferro realmente não existia. Então, ele também só usa o trompete, né, em analogias, nunca na história, porque realmente não se usava o trompete. Os carros de cavalo só tem dois cavalos e não quatro, e isso é verdade. A gente sabe que eles não usavam quatro cavalos, só dois na época. Eles não montam, né, em cavalos no poema e realmente não tem sinais de que eles montavam em cavalos na época. Os presentes para comprar esposa eram verdade. Assar a carne e não cozinhar também é algo que a gente tem evidências. Que o peixe só era comido por pessoas ricas em caso de necessidade, isso também é verdade. Então tem um monte de coisa que bate da Ilíada com o que a gente sabe. Então, galera, o vídeo acaba aqui. Eu só queria reforçar algumas coisas. Aqueles poemas
que eu começo a citar a partir da Cípria, eles tratam só da parte troiana do ciclo épico. E também a questão do Homero, nessa época do livro, que como eu já falei várias vezes é um livro antigo, eles acham que Homero seria de antes do século IX, né? No máximo do século IX. Hoje em dia quer dizer, sei lá de 1000 até 800, seria essa época do Homero. Hoje em dia o pessoal tá falando assim, cara, Homero se foi no século IX, é o mais antigo. Então, quer dizer, Homero provavelmente é do século IX para frente. Quando antigamente eles achavam que Homero era do século IX para antes. Então, talvez se é que as informações sobre isso estão meio dispersas assim. Então, mas eu posso fazer talvez algum vídeo falando a respeito disso. Mas seria isso. Especialmente pelo caso da inumação, porque você já vê algumas coisas em Homero que já são da época do ferro, né? Então, mas seria basicamente isso, beleza? Valeu, obrigado por ter assistido aí. Deixa o like, se inscreve, comenta. Desculpa aí por ter acho que tá com alguns defeitos no som e os slides são tudo escrito tudo sem acento, mas espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Valeu.